Boa tarde, doutor Júlio. É uma honra tê-lo aqui presente e gostaria que apresentasse para que os colegas possam saber um pouco da sua trajetória. Prazer, meu nome é Júlio, bem-vindo. Eu sou advogado numa cidade do interior do Rio de Janeiro, cidade de Itaperuna, cidadezinha pequena, que é próxima de Minas e Espírito Santo. E lá hoje eu lidero um time de advogados, da Bem-vindo Advogados. Nós somos hoje 42 colaboradores lá no nosso escritório e trabalhamos tanto com a parte offline com a parte digital. E na parte offline a gente acaba trabalhando com full service, com uma atenção especial no direito do empresário, né, então relacionados a isso, um pouquinho de direito tributário, um pouquinho de direito do trabalho voltado com esse perfil, e uma atuação bacana também, para os servidores públicos. Perfeito. Para quem não me conhece, eu me chamo Fara Diniz, sou advogada, mãe especialista em direito digital. Doutor, gostaríamos aqui de saber como é a sua vivência dentro do Big Boss. Olha, a minha vivência no Big Boys ela é muito bacana, assim, eu sou apaixonado lá pelo time todo, pela entrega que o Edu vem compartilhando com a gente. Eu acho que a maior prova disso eu poderia te mostrar aqui, ó, se eu abrir meu WhatsApp, no WhatsApp você tem 3 ferramentas, 3 grupos, né, 3 mensagens que podem ficar, salvas ali em destaque, né. A Perfeito. primeira de todas aqui é da minha mulher, aproveitar e mandar um beijo para ela, para Estela. A segunda é do escritório e a terceira aqui é o meu grupo do Big Boys, entendeu. Então assim, lá eu conheci pessoas fantásticas e a entrega que a gente tem lá nas nossas reuniões quinzenais, ela tem sido um grande diferencial no meu dia a dia ali no escritório, sabe. Verdadeiramente é um grande impulsionador e estimulador de progresso, de crescimento. Então, aproveitando, você já mencionou um pouco de como é que ele, de fato, transforma ou posiciona ou estrutura seu escritório. Fala um pouquinho de como foi, para você estar no Big Boys e o que gerou de transformação dentro do seu escritório. Olha só, eu já participei de vários outros masterminds e tudo mais, eu sou muito grato a todos eles, né, que a gente vem conhecendo pessoas, fazendo uma série de conexões, mas sem sombra de dúvidas, assim, a questão do Big Boys ali é um mastermind que eu reputo ele como um mastermind voltado para uma questão técnica, uma questão de gestão, uma questão de liderança, e tem sido maravilhoso no sentido de que, assim, eu sempre tive uma grande dúvida no escritório se eu implementava ou não um RH no escritório e se valia a pena fazer ele por fora ou fazer ele interno dentro do escritório. E ali, trocando experiência com os colegas e tudo mais, as referências que me passaram era de que valia muito a pena você criar um RH interno e a gente colocou isso em uma operação. A gente, com outro insight de um outro colega lá, em outra oportunidade, ele nos trouxe ainda estratégias, né, de união do time, de aproximação do time, que fez muito sentido pra gente. A gente recentemente, o escritório participou de uma corrida na nossa cidade, e foi muito legal o engajamento de um monte de gente que nunca tinha corrido na vida e tudo mais, participou disso. Tive insights também de outros colegas também dentro do Big Boys, de práticas que estão utilizando nos seus escritórios, né, por exemplo, eles têm um time de beach tênis, por exemplo, entendeu. Então a Uhum. gente, com esse insight, a gente começou a implementar também o escritório. Então ele tem 2 dias na semana que o escritório paga para quem quiser do escritório ir lá jogar o beach tênis, e é muito bacana, que depois tem uma resenha, uma conversa daqui, uma descontração, e tem sido muito bacana com outra ideia plantada dentro do grupo do Big Boys. A gente criou um jornal também interno, explicando as notícias, porque acaba que a operação ela começa a crescer e você começa a ter dificuldade muitas vezes de conhecer as pessoas, quem são, quem não são e tudo Sim. mais. Então a gente já tinha um projeto inicial lá que a gente utilizava, dentro de uma ferramenta, esse tipo de interação, e o Big Boss me trouxe vários outros cases para a gente poder estar conseguindo melhorar. E finalmente aqui as pessoas que o Edu leva também, por conta das conexões dele, assim, pessoas de referência nacional, gestores profissionais, sem ser gestores que muitas vezes falam um monte de coisa, mas na verdade não, aquela entrega é uma entrega vazia. Não, a entrega da galera lá do Big Boss, as pessoas que o Edu tem conectado lá com a gente, assim, sem sombra de dúvidas, tem feito um grande diferencial lá na nossa operação. Na Maravilha. roça, que eu gosto de falar. Eu senti, assim, que, tem muito de
análise baseada em dados e mudança de rota estratégica. Então, são mudanças de rotas já validadas por outros escritórios, grandes escritórios, né? Que aí a gente precisa falar que o Big Boys, a gente precisa primeiro alcançar um marco para depois estar Exato. presente lá. E esse marco de maturidade que envolve gestão, envolve faturamento, envolve vários fatores, né? Mas entender isso, como é que está funcionando dentro de outros escritórios, às vezes de nichos diferentes, às vezes mesmo nicho, às vezes full service, mas entender também, diante do seu contexto, como pode ser implementado. E aí traz uma personalização também muito interessante, porque é um olhar mais amplo com uma troca genuína, né? Porque aí acho que já entra um outro fator, né? É uma Exatamente. troca genuína. Então, as pessoas realmente estão dispostas a compartilhar aquelas experiências. Exatamente. E é muito interessante, por exemplo, assim, lá é muito comum as pessoas que chegarem e conversarem com a gente, assim, sobre a questão de faturamento, como que remunera o seu time, como não remunera o seu time. E normalmente é uma conversa que a gente acaba tendo com um grupo muito seleto de pessoas. Sim. Mas tamanha confiança, tamanha conexão que a gente acabou construindo nesse momento lá, a gente conversa. Isso são conversas muito naturais e Uhum. ninguém está preocupado porque que A ou B está faturando mais ou faturando menos. E Perfeito. verdadeiramente, assim, eu confesso a você que talvez eu nunca tive uma pergunta não respondida dentro do grupo do Big Boss. Por mais, talvez, pudesse ser intimista, talvez, das pessoas, mas eu desconheço uma pergunta que eu tenha feito ou qualquer outro colega que esteja lá presente também, que tenha feito e que não tenha sido respondido, porque verdadeiramente, existe essa conexão. E um detalhe também muito importante, e são colegas de vários nichos. Lá a gente tem colegas especialistas em previdenciário, uns que trabalham apenas com BPC Loas e outros que trabalham com auxílio acidente, outros que trabalham com outro segmento. A gente tem advogados que lideram escritórios de direito empresarial, full service também, assim como o meu. Então, assim, então, na verdade, são vários perfis de gestão, de liderança, e que estão ali e que em todos os dias a gente termina uma reunião, a gente sai de lá com várias anotações de ideias, de propósito, por eu estar tentando plantar e fazer implementar. Perfeito. Então, pegando esse gancho de como é que está funcionando lá no seu escritório, eu queria que você me falasse só assim, como é que era o escritório do Júlio, do Dr. Júlio, antes e como é o escritório depois do Big Boss. Então, assim, a gente vem numa crescente no escritório, principalmente nessa área no digital, assim. A gente no ano de 2023, salvo engano, o offline nosso ele era maior ainda que o digital. Em 2024 a gente conseguiu virar isso, 2025 também caminha nesse sentido. 2025 caminha aqui para quase, cada 3 ações no digital que a gente fecha, a gente está fechando uma no offline, assim, o crescimento ele é ele é tamanho. E assim, e quando você começa a aumentar o volume de fechamentos e tudo mais, você começa a ultrapassar 100, 200 processos fechados por mês, você começa a ter uma série de dificuldades de time, de entrega muitas das vezes, da operação, como é que vai ser, como é que não vai ser. E ali dentro do Big Boys, a gente tem uma série de players que estão lá com a gente que fecham 500 processos no mês, 400 processos no Sim. mês. Então, na verdade, ele já trilhou o caminho que eu tô numa fase fechando 200, 300 processos. Então, na verdade, assim, então essa troca ela é muito importante. Então isso, na verdade, se transforma eu enxergo como uma espécie de um atalho. Boa. E muito das minhas dificuldades, eles já enfrentaram e acabam conseguindo como se fosse mentorar a gente para onde caminhar, sabe. Então, assim, eu poderia te falar aqui várias cases que a gente poderia estar passando de comparação, sabe, Uhum. mas assim, que verdadeiramente tem sido transformador. Eu quero só aproveitar e te comentar com você, assim, o Edu, ele dentro desse grupo lá, ele eu estava até conversando ali fora com o Jailson, filho, a gente teve uma reunião do Edu pensando em KPIs direcionados à advocacia. E assim, sendo muito franco com você, eu fiz um curso um tempo atrás do G4 e tudo mais, e foi falado muito disso, isso foi muito interessante e Sim. tudo mais, só que fala lá genericamente, mas o Edu consegue, né, com a visão crítica dele, dar um feedback direcionado para a advocacia. E foi assim, foi sensacional, a Poli também, que participa lá nesse grupo também, a Poli Tenório, levou também vários cases dela, da maneira com que ela
da maneira com que ela interpreta os números e tudo mais, Uhum. assim, verdadeiramente tem sido um grande divisor de águas, principalmente lidando com os números, porque na verdade, muito do escritório que acontece, acontece muito de feeling, né. "Ah, eu tô bem, eu tô mal pelo feeling, pelo faturamento de hoje", mas o faturamento de hoje é uma semente que você plantou anos atrás, sabe. Então existem uma série de interpretações que eu sempre tive dificuldade de enxergar, no sentido de saber que eu tô indo para o caminho certo ou não, e que essa reunião, por exemplo, de KPIs me transformou, assim, na qualidade de gestor, a minha percepção é que eu tive um grande salto nesse sentido. Perfeito. Então, aproveitando também aqui que você mencionou sobre já um diálogo externo, né, que estava ali fora, conversando, já compartilhando sobre essas experiências. O que você está achando deste evento, do Law Summit aqui, o presencial? Olha, tem sido muito bacana, é o segundo ano que eu venho. Ano passado a gente ganhou um prêmio, esse ano a gente não ganhou, mas isso nos fortalece para no próximo que a gente vai dar mais um sangue ainda para podermos estar concorrendo, sabe. Mas assim, é muito bacana essa conexão com as pessoas aqui, a gente tem desde grandes players que a gente vê muitas vezes na televisão, como nos celulares, né, nos computadores, como infoprodutores, quantas pessoas estão ali fora ali que a gente já conversou, que a gente está conversando ali fora, que foram objeto de estudos pelo Supremo Tribunal Federal, outras pessoas ali que já foram entrevistados em jornal nacional e tudo mais, assim, que são relevantes no direito, estão todos aqui conectados com a gente, numa conversa descontraída, num papo gostoso, falando daquilo que a gente é apaixonado em fazer, que é advocacia, é direito, é gestão, e assim, sem sombra de dúvidas, tem sido maravilhoso. E esse ano muito melhor organizado que no ano passado, dei até esse feedback, assim, para o Edu também. Ano passado foi maravilhoso, esse ano Superou. tem sido muito melhor, Que e bom, parabéns para todo mundo aí envolvido aí nessa entrega. muito bom. Então, vou deixar agora um espaço para que você dê um recado direcionado para os nossos colegas advogados sobre os insights que estão tendo relacionados ao Law Summit. Olha, se você muitas das vezes ficou com vergonha de divulgar os seus dados, tentar concorrer e tudo mais, vira essa página. É muito importante dar esse passo na sua advocacia, que vai fazer com que você consiga se conectar, como nós somos conectados com pessoas aqui, mesmo nós que muitas das vezes não vencemos um prêmio, como nesse caso, nesse ano, no nosso escritório, a gente não venceu nenhum prêmio, mas as conexões que a gente faz aqui, os insights que a gente tem conseguido compartilhar com os colegas aqui e também receber, sem sombra de dúvidas, tem sido maravilhoso. Acredito que esse aqui é o Oscar da advocacia, e as pessoas que estão vencendo aí verdadeiramente é um reconhecimento da grande entrega que eles fizeram, né, dentro dos seus escritórios individuais, validado pelos números, que isso é muito importante, né. E você que não faz parte, chega para cá, pula o muro, você está de um lado, chega para esse lado aqui do muro, sem sombra de dúvida, as conexões verdadeiras que você vai ter disponibilidade de fazer, possivelmente vão impactar a sua advocacia como impactou a minha. Boa, então agradeço, doutor Júlio, foi extremamente importante, gostei muito de participar aqui com esse debate, é uma honra. Estamos aqui reunidos mais um dia, mais um evento, agora aproveitar. Isso aí. Gratidão mais uma vez, obrigado.